Dando continuidade no vídeo ali que eu comecei a gravar no caminho, no carro, eu, eu ia gravar dentro do carro ali, eu resolvi não gravar porque o áudio fica um pouquinho ruim, fica esse barulho assoprando aí. Eu tinha parado o carro aqui em frente da empresa, daí pensei em gravar dentro do carro, mas a iluminação ia ficar ruim, eu resolvi entrar aqui e gravar esse vídeo. Mandei um recado para minha esposa, falando que eu já chego lá e já já vou lá ver meu pessoal e minha esposa, o nenê, e comer um sonho com eles lá. Eu tinha falado no vídeo que eu comprei um sonho lá no cliente lá e quero comer com eles. Mas eu resolvi gravar hoje mesmo então o vídeo, porque depois deixa para gravar outra hora, a gente acaba esquecendo alguns pontos importantes, agora tá mais fresquinho um pouco na cabecinha. O que que eu vi de bacana hoje, quero falar com vocês sobre dois pontos, dá pra gente tirar algumas lições aí desses pontos que a gente vai passar. Cada ponto, cada visita você aprende alguma coisa e acerta e erra em alguma coisa, né? Então eu queria comentar com vocês a respeito disso aí e também tá postando algo essa semana pra vocês aí. E se eu deixasse para amanhã, talvez eu ia me envolver com outra coisa, ia acabar não gravando, eu ia passar uma semana batida esse vídeo. Eu não queria deixar isso acontecer. Então, resolvi chegar agora aqui e gravar esse vídeo para vocês nesse momento. Então, vamos lá. Hoje eu saí de casa, conforme eu tinha falado aí para vocês no início, no vídeo ali da filmagem na rodovia, eu saí era tarde de casa. Desde manhã cedo eu já estava preparando as máquinas, preparando uma máquina só e produto. Mas isso depende um pouquinho de tempo quando você tem que preparar. Quando a máquina é novinha, você não precisa se preocupar muito, mas quando você já tem uma máquina aí, máquinas de 10 anos, você tem que sempre estar ajustando alguma coisinha ou outra e, e tinha que ajudar. Tinha um bolão, que é bolão é aquelas máquinas espiral, e ela estava faltando colocar uma cuba nova nela. E tava, até a cuba que eu coloquei nem é nova, é uma cuba usada mesmo, mas está ótima, ficou linda a máquina. Precisei dar uma limpada e fazer umas regulagens, a máquina ficou filé e tá lá no ponto já trabalhando numa hora dessa lá. Então, enfim, saí um pouquinho tarde de casa. Saí daqui, eu tinha programado para sair 4 horas, que eu queria daí tomar café com a minha esposa. Ela vem às 3 em casa, tomamos um café junto. Daí, quando foi 4 horas, eu tinha planejado para sair às 4 aqui. Acabei saindo da minha casa, era 10 para as 5. E fui numa cidade vizinha aí mexer na máquina. Mexi em dois pontos. Primeiro ponto, quero contar para vocês o que que eu achei de bacana lá, o que que eu vi de diferente, o que que aconteceu e que dá para somar alguma coisa aí na operação de venda. O que que eu vi de interessante, que é de algumas estratégias que eu utilizo, e quem sabe dá para você utilizar também essa estratégia. Primeiro ponto que eu fui era um mercadinho de bairro. E eu cheguei lá e eu já fui determinado que eu ia levar uma máquina nesse ponto e ia recolher uma e deixar outra. Ou seja, eu fui rotacionar a máquina, que é algo que eu sempre falo que é importante fazer. E é algo que eu errei, não fiz no passado. E o que que é essa palavra rotacionar a máquina? Rotacionar é você ter uma máquina, eu mesmo que dei esse nome, tá bom, pessoal? Quem sabe cada um chama de algum nome isso daí, e se alguém faz essa estratégia também. Eu evito deixar a mesma máquina no ponto quando eu faço visita. Eu procuro trocar essa máquina. Tem um motivo, tá bom? A gente tem um motivo de fazer isso daí. Enfim, eu rotacionei a máquina, troquei a máquina do ponto e, e deixei lá. Fui bem atendido. O valor que deu lá deu R$ 307 que deu nessa máquina, nesse ponto. Foi que deu. Cara, ó, não é ao vivo esse conteúdo, eu vou estar editando ele. Dá uma olhada nessa imagem. Você viu como que estava suja as moedas? Isso daí é típico que choveu, a máquina ficou na chuva e molhou. E olha pra você ver que máquina, como que é interessante, a máquina aguenta a borrachada mesmo, hein? Ficou na chuva, molhou a máquina ali e mesmo assim não estraga nada, a máquina está funcionando lá normalmente. Então, essa cor da moeda acontece quando chove, uma pessoa deixou a máquina às vezes na chuva ali, choveu e molhou as moedas e a máquina está guardada lá. Essa máquina ficou uns 40 dias parada e eu não fui mexer nela. E ó, é importante falar isso que você já vai prestar atenção na coisa que eu vou estar contando na frente. Mas o que que eu notei hoje no ponto lá, que eu achei interessante? O que eu quero falar para vocês é a respeito da concorrência. Nesse primeiro ponto, o assunto-chave dele vai ser sobre a concorrência. Cheguei no ponto, quando eu cheguei
lá no ponto, eu coloquei o carro no canto, eu nunca coloco o carro na frente do estabelecimento comercial, sempre coloco num cantinho, porque primeiro que se atrapalha os clientes do cara, segundo, o cara, às vezes o dono do ponto não vai gostar, que você deixou lá, fala, pô, por que você deixou aí o carro, às vezes é cliente meu. Terceiro, às vezes o cara não vai falar, mas aí o cara vai ficar meio assim com você, às vezes ele nem vai falar nada por si, mas dentro deles o cara fala assim, pô, o cara não tem noção mesmo, me deixa o carro bem na frente do meu estacionamento de cliente aqui, como que os outros clientes vão pegar? Então eu nunca coloco, é raro fazer isso, sabia? Só se não tiver lugar para estacionar mesmo, eu tomo muito cuidado com isso daí. Coloquei o carro no cantinho lá para não atrapalhar, né? Quando eu fui chegando, eu já vi uma máquina diferente lá no ponto comercial. E não é novidade essa máquina diferente, é uma máquina de um concorrente que colocou lá. E não foi a primeira vez que eu vi. Na outra vez ele já tinha colocado, que eu mexi nessa máquina e a máquina já estava lá nesse ponto. Eu peguei, encostei o carro no cantinho, cheguei lá, dei uma boa tarde pro cara, cumprimentei ele, né? Tava com a maquininha de contar moeda na mão, as chavinhas da máquina na outra, sempre faço isso. Tá? Eu tenho um motivo de fazer isso. Por que é importante fazer isso, pessoal? As visitas nossas no ponto, elas não são com tanta frequência como era lá há 10 anos atrás. 10 anos atrás você passava a cada 30 dias no ponto. Esse ponto, não. Esse ponto eu fiquei 5 meses para passar nele, tá bom? Foi 5. Esse ponto não, esse ponto eu demorei mais para passar. Hoje em dia você demora mais para passar no ponto. E se você faz isso, às vezes eu não passo no ponto, não é só eu que vou. Tem a Aline que trabalha comigo que vai, tem o Jean também que trabalha, faz bico comigo ali, trabalha por diária comigo, ele vai também. E às vezes o dono do ponto ele não grava você. Então, se você chega lá, quer mexer com a máquina de bolinha, imagina, o cara cabeça quente, já atendendo os outros lá. Daí o cara, às vezes o cara nem lembra que máquina de bolinha. Então, quando eu chego já com a chave e com a máquina de contar moeda, porque eu noto assim que a máquina de contar moeda, o cara lembra da máquina de contar moeda, às vezes não lembra de você. Daí ele olha e já meio que associa, fala, ah, a maquininha de a máquina de bolinha. Daí o cara já pegou, atendeu muito bacana. Eu, como é bom você ir num ponto que o cara é bacana. O cara, de uma forma muito simpática, falou assim, ó, a máquina desce ali do ladinho aqui, puxa, o portão está encostado, a máquina de bolinha está lá. Pode pegar e puxar. Fui lá, peguei a máquina de bolinha. Ó, mais um ensinamento para vocês aí que às vezes é meio novato na operação, às vezes também pode ser que o cara já é das antigas. Eu vou contar o que eu faço e eu sugiro que não faça, que eu acho interessante. Eu peguei a maquininha de contar moeda e levei lá pertinho dele para contar. Às vezes tem pessoa que não sabe disso, tem pessoas que às vezes ia contar lá embaixo e depois ia chegar para ele e dar só a comissão. Não faça isso. Eu peguei a maquininha lá embaixo, subi, coloquei pertinho dele lá, assim, de um jeito que não atrapalha. Lembrando também, nunca espalha a chave, não espalha a tua bolsinha de guardar as ferramentas, não joga no chão. Eu coloquei até em cima do local, coloquei devagarzinho, assim, para não riscar o vidro do cara lá. E tomei bastante cuidado. Então, você tem que tomar esse cuidado. Às vezes o cara não fala para você que ele ficou chateado de você ter colocado o carro na frente. Tem muito cara que não vai falar, mas dentro o cara sente, fala, pô, o que que o cara me coloca? O carro bem na frente aqui, meus clientes, bem, ainda mais que eu fui num horário, eu normalmente eu não faço esse horário que eu fiz hoje, mas ainda mais que eu fui num horário que ia chegar cliente para ele, ou seja, era sair de casa, era umas 10 para as 5, eu cheguei lá, era umas 5 e meia, logo mais era 6 horas e ia começar a chegar cliente para ele. Então, eu peguei, além de colocar o carro no lugar estratégico, peguei e coloquei, na hora de pegar a moedinha ali, fui com cautela. Então, eu não troquei, não peguei as moedas lá embaixo, fui trocar perto dele, de um jeito ali. Deu perto dele de uma forma que não atrapalha a pessoa também. Contando as moedinhas ali, bem tranquilo. Fui conferir se o microfone estava ligado. Contei as moedas ali, bem tranquilo. Chegava cliente, eu fiquei num cantinho assim que não atrapalhava ele. Fiquei de uma forma também, gente, é uma bobeirinha, mas tem que tomar cuidado com isso. Nunca fica de costa pro cliente na frente das. Vou dar um exemplo. Faz de conta que vocês aí que estão assistindo é o dono do estabelecimento, estão sentados lá. Você nunca faz isso aqui, ó. Ficar de costa, contando moeda. Eu faço sempre de um jeitinho
que o cara pega, coloca as moedas aqui, e que o cara olha você mexendo com as moedas ali também. Por que que eu faço isso? Sabe por que que eu faço isso? Porque o cara, normalmente quando você tem operação de vending machine, você não tem tanto contato, sim, é muito contato. Agora, as tuas visitas, às vezes, você vai fazer 4 visitas no ano, depende da máquina. Tem máquina daí que se for mais, você vai fazer 6, 8 visitas no ano aí. Mas imagine, você fazendo 4 visitas no ano, o cara às vezes nem grava direito você. Com o tempo, sim, mas quem está começando tem que tomar esse cuidado. Então, às vezes, o cara não sabe se confia em você ou não. Depois, o cara vai ter pessoas que têm uma confiança em você que é gigantesca. Uma confiança, é uma relação de confiança muito bonita que você acaba é, tendo. Mas isso é consequência de um relacionamento no ponto teu ali. Então, é a consequência de tempo para poder ter isso daí. Então, mas mesmo assim, eu com bons anos de máquina, tem ponto que a gente tem há 10 anos de maquininha. Eu até hoje eu tenho esse costume. Talvez eu tenha maquininha há 10 anos pelo fato de eu ser desse jeito, você sabia? Porque às vezes tem pessoa que eu já vi em alguns momentos assim, até alguma ocasião ou outra que alguém que trabalhou comigo, o pessoal que trabalhou comigo, e às vezes dava essa erradinha, ia lá e ficava de costas. Depois eu sempre, com jeitinho também ali, eu acabava instruindo, ó, nunca fica muito de costas, porque senão o cliente às vezes acha que você está mexendo na moedinha, acha que você está pegando alguma coisa ali. Então, eu tomo cuidado de até não ficar enfiando a mão dentro do bolso. Na hora que eu estou contando moedinha ali, eu evito. Às vezes eu estou com o celular, já deixo o celular fora, de um jeito assim, para mim não ficar colocando no bolso. Uma hora ou outra acaba acontecendo, eu deixar o celular mesmo, mas evito colocar a mão no bolso, porque às vezes o cara não percebe ali, às vezes o cara pensa, por que ele colocou a mão no bolso, mexendo com a moedinha, colocou no bolso? O cara às vezes pode imaginar que você pegou uma bolinha. Então até essas coisas aí eu tomo cuidado, para não dar lado pro cara pensar alguma coisa. Né? E prosseguindo com essa conversa, sobre concorrência que eu quero falar. Peguei, contei as moedinhas, tirei as moedinhas da máquina, deu trabalho para tirar as moedinhas da máquina, hein? Tava numa sujeira, eu passei álcool na mão, depois ele não tinha água e sabão, é outra coisa que eu falo, hein? Não é a primeira vez que acontece. Não tinha, o cara, eu não ia pedir para ir no banheiro do mercadinho, o cara tava sozinho no mercadinho dele lá, e eu não, enfim, não quis pedir para ir no banheiro. Daí eu passei álcool na mão e acabei limpando com um paninho ali assim. E tava bem difícil para tirar as moedas. Tirei as moedas ali com um pouco de dificuldade, tombei a máquina, olhei bem certinho se não tinha moeda, coloquei tudo num pacotinho, numa sacolinha e fui contar perto dele. Na hora de contar, coloquei minha maquininha, liguei e eu perguntei para ele, o Jair, você quer que eu você quer contar junto comigo? Sempre pergunta pro cara, você quer contar junto comigo as moedinhas? Ele pegou e falou, não, fica tranquilo, pode contar tranquilo. Daí, voltando, na hora que eu fui contar, que veio aquela história, que eu não conto de costa pro cara. Quando eu tiro a moeda da máquina, eu não fico tirando muito de costa, coloco no jeito que o cara enxerga, o dono do estabelecimento. E na hora que eu vou contar também, eu também tenho uma mesma postura. Eu coloco a minha balança de uma forma assim, que o cara também consegue enxergar. Não fiquei em cima, ele estava no caixa dele, tá bom? Tava cheio de notinha, assim, ele contando, acho que os fiados dos clientes dele lá. Coloquei em um outro balcão que tava ali assim, não fiquei em cima dele, mas de um jeito que ele, dentro da esfera de vigilância dele, comecei a contar as moedinhas. Ó, outro detalhe. Na hora que você vai contar a moedinha com a máquina, daí eu fui, já deixei, abri a calculadora do celular e fui, contei a primeira potinho de moeda, R$ 130, o segundo 130, deu outro, eu sei que vai chegar até R$ 307 que vai chegar ali. Então, quando eu coloco as moedinhas assim, tem um outro detalhe que eu quero contar para vocês. Toma cuidado na hora de contar moeda, se você for contar moeda com uma balança, que nem eu conto ali, com máquina de contar, não ficar fazendo muito barulho também. Às vezes, se você soltar muito, do outro lado da rua, não parece, mas moeda você escuta de longe alguém contando. Lembra que eu contei numa ocasião para vocês que a gente tem que tomar cuidado para não ficar abrindo máquina na frente de local onde deve ter pessoa meio suspeita, alguma coisa assim? O dono do estabelecimento, ali você tem que ter bastante transparência com ele, mas com as pessoas que estão lá fora, pessoa que está passando ali, você não tem que ter transparência nenhuma com eles, porque você fica mostrando, às vezes tem que tomar cuidado para não ficar mostrando moeda para os outros, ficar mostrando moeda, dando marcação, mostrando moeda aí para alguma pessoa meia perigosinha, alguma coisa nesse sentido aí. Sabe que tem ladrão, gente, né? Nós estamos ladrão. Eu já tive problema de furto em máquina
E às vezes, por que que eu tive problema de furto? Porque pode ser que eu dei uma mancada e alguém descobriu que tinha dinheiro dentro daquele negócio ali. E de forma contrária também, já cheguei em pontos comercial, cheguei em ponto onde eu tinha maquininha, que o cara falou, Alexandre do céu, fui assaltado, falou desse jeito assim, né? E eu olhar na maquininha, não mexer. Não foi nenhum nem dois. Já foram vários locais e os caras não mexer. Porque os caras não sabem, então nós não pode ficar dando marcação. O operador de vending machine não pode ficar dando marcação, divulgando para todo mundo aí que aquele negócio tem moedinha. Então você tem que tomar esse cuidado, sabia? Não fica marcando aí. Como que é? Então na hora de contar, se eu ficar jogando lá, porque eu conto com máquina, e na hora se eu ficasse jogando moeda, os outros de longe, do outro lado da rua, às vezes uma lanchonete, uma pizzaria, uma churrascaria que eu tô, se tiver um cara meio estranho, mal intencionado ali, chama atenção a moeda. A moeda faz barulho na hora que você conta. Então, coloquei devagarzinho a moeda por esse motivo. Outro motivo, cara, o cara, o dono do estabelecimento comercial, às vezes o cara, ele atendeu muito bacana. Eu até fiquei, eu fico refletindo, falei, cara, como que tem gente legal mesmo, né? Atendeu muito bacana, mas eu também não vou abusar. Imagine o cara, às vezes está cansado, trabalhou o dia inteiro ali, eu ficar jogando moeda, barulho, e moeda faz barulho mesmo, sabia? Se você for pegar e reparar na hora que você vai contar, você ficar jogando, porque quem não tem maquininha, daí você pega a moeda, fica fazendo montinho, ou fica passando ali, talvez não faz. Agora, quando você pega de monte de moeda assim, vai jogando, faz barulho. Então tem que tomar esse cuidadinho. Daí, prosseguindo com o nosso assunto, que é sobre a concorrência que eu vou falar. Contei a moeda, mostrei para ele. Na hora que eu estava contando a moeda, vai começar a história da concorrência. Na hora que eu estava contando moeda, eu tinha olhado a maquininha lá fora, que tinha uma máquina de um concorrente no ponto. Deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não coloco máquina onde já tem máquina. Essa máquina que estava lá, uma máquina do concorrente, foi o concorrente que colocou depois que eu cheguei. Às vezes o cara é meio novato, não sabe dessas coisas, né? Acaba colocando, porque eu não faço isso. Quem acompanha eu e sabe que eu não coloco máquina onde já tem máquina. Eu nem ofereço máquina onde já tem máquina, porque eu acho muito, é uma palavra que eu sempre falo, deselegante, cara, colocar uma máquina onde já tem um ponto, onde já tem no ponto. E outra palavra que eu falo, nós operadores temos que ter um acordo de cavalheiros em não colocar a máquina onde já tem. Mas enfim, tava a máquina do concorrente, uma máquina lá fora, e eu contando moeda, daí olha só pra você ver ó, que coisa interessante. Tava contando moeda e, e eu pensando assim, cara, eu combinei com esse cara, eu tenho um contrato de comodato com ele, eu combinei de 15%. Mas será que na hora que eu for dar o 15% para ele, ele não vai chiar, ou seja, ele não vai reclamar comigo? E eu, do primeiro potinho que eu tava contando moedinha lá, eu fiquei pensando nisso. Nossa, esse cara aí vai, o fulano ali, né, o meu dono do ponto lá do meu cliente, ele vai falar pra mim, vai confrontar eu aí, né? Vai falar assim, pô, só isso que você tá me dando comissão, é uma coisa. E eu fiquei pensando, eu falo 15%, mantenho o que eu tinha falado pra ele, ou eu falo 20%? Contei o primeiro pote, contei o segundo, fiquei reparando a máquina do carinha lá fora, depois eu só fiquei reparando a máquina do cara lá fora e esqueci da minha máquina, sabia? Olha o que eu vou contar pra vocês, vai prestar atenção. Daí contei o último pote de moedinha na maquininha. O pote que eu falo é porque da máquina de contar moeda que a gente usa, que é um potinho que você vai colocando assim as moedas ali. Contei o último. Daí eu, na hora que eu fui para pagar a comissão pro dono do estabelecimento lá, e chegou um cliente. O cliente pediu uma cerveja, pediu uma cerveja Conte, é o nome de uma cerveja da minha região aqui. Daí eu, na hora que eu fui, fiquei de ladinho, deixei o dono do estabelecimento atender o cliente. Na hora que ele atendeu o cliente, o cara comprou a cerveja Conte, até lembro assim, o cara falou os detalhes, que falou, tem ali no freezer, tem uma última cerveja ali. Daí o senhor, acho que tinha chegado do serviço, passou lá, pegou a cervejinha dele, pagou e eu fiquei de lado. Eu já ia para pagar a comissão do dono do estabelecimento, mas eu fiquei, o cara tem que dar preferência pro cliente dele também ali, né? No que pese eu também tá ali levando dinheiro para ele, mas eu faço assim, tá, gente? Eu pego e pode ser que tenha gente que faz diferente. Peguei, deixei ele atender o cliente ali. Tomo bastante cuidado também. Eu tenho uma postura bem interessante também. Tem pessoa que às vezes eu já vi o cara chegar lá e não conseguir desenvolver o serviço porque tem ponto que você vai ter que ter uma outra postura.
tá bom? Que é muito movimento, é outra postura. Mas, enfim, nesse ponto ali, nessas circunstâncias que eu tava, assim, daquele jeito, ali eu acabei esperando, daí fui atendido, fui passar a comissão pro cliente. Daí peguei e mostrei, ó, total deu tanto. Daí na hora de dar a comissão, eu tinha titubeado momentos antes. Falei, o que que eu pago? Pago 15% ou pago 20%? Por que que eu queria pagar 20%? Porque eu vi a máquina do concorrente e eu pensei assim, cara, normalmente esses caras novatos, eles pagam 20%, 25%, 30% e às vezes eles nem vão durar muito tempo, mas e vão acabar saindo fora desse negócio. Porque é justamente nenhuma coisa que eu sempre falo, errou na comissão, você está fora do mercado. E fiquei tudo bem. Daí na hora que foi pagar mesmo, eu já tinha um pouquinho, antes já tinha me tomado minha postura, o que que eu ia fazer? Fui lá, 15% paguei pra ele. O cara não falou nada. Cara, daí eu fiquei pensando assim, eu saí de lá com uma sensação boa. Falei assim, olha, fiz um bom negócio. Porque o que que eu noto? Eu já vou falar essa palavra, senão eu vou esquecer. Eu não anotei, eu não tenho script do que eu tô falando aqui, tá? Eu só tô com um caderninho meu aqui, mas não tá anotado nada. Eu peguei e lembrei, eu tenho que falar uma palavra aqui, ó, ganha-ganha. Esse jogo é um jogo de ganha-ganha. Eu ganho e o dono do estabelecimento ganha. 15% é algo muito justo. Já era justo no passado, agora está mais justo ainda, pelo fato que subiu muito as coisas, então você tem que tomar bastante cuidado na postura tua aí, no que você dá de comissão, porque senão não sobra nada. Você pode achar, você pode estar com rota de colisão na desistência das tuas maquininhas aí, se você não saber cuidar bem dessa coisa de comissão. Eu fiquei pensando assim, normalmente, o cara novo, ele erra na comissão. Ele vai lá e dá 20, 25, 30%. E eu ia dar 15%. O dono do estabelecimento, na hora que eu paguei os 15%, cara, o cara saiu louco, eu saí feliz e ele já ficou contente também, eu notei ele, sabia? Eu vi que eu contei pra ele assim, falei, ô Jair, e essas máquinas aí, cara, faz 10 anos que eu trabalho, mais de 10 anos que eu trabalho com essas máquinas aí, e mudou bastante, a gente teve que trocar as catracas, é R$ 2 agora, tal, tudo subiu, né, Jair? Falando pra ele, né, pô, é verdade, mas tudo subiu, tal, e, cara, eu vi que o cara saiu satisfeito, ficou satisfeito, e eu saí satisfeito também com dali. Se eu tivesse titubeado, eu teria dado 20% pra ele. Passou pela minha cabeça fazer isso. Mas aí, ora, onde que veio um erro? Que eu já vi esse erro acontecer comigo no passado. E ó, eu alerto vocês para vocês não caírem nesse erro. É, existe um concorrente que é perigoso nessa situação de maquininha. O concorrente é você mesmo, sabia? O maior concorrente nosso é nós mesmos. Cara, eu já não é a primeira vez, é raro acontecer isso de ter a pessoa ir lá e colocar a máquina no meu ponto. É muito raro, eu digo para você. É muito pouco. Ah, você vê a probabilidade que eu tenho disso daí, assim, é muito pequeno mesmo, assim, sabia? E eu fiquei olhando assim, por causa de uma máquina do concorrente lá, eu fiquei olhando pro concorrente. Cara, não olha, você tem que olhar para você mesmo. Olha onde está um erro meu aí, ó. A máquina já fazia uns 40 dias que estava parada. Eu não precisava ficar olhando pro concorrente. O dono do estabelecimento nem me cobrou mais comissão. Olha lá, ó. Só porque eu que fiquei imaginando as coisas, olhando para o concorrente e não olhando para o meu negócio. Segundo, a máquina que eu coloquei, a máquina é uma máquina mais interessante. O cara colocou, o concorrente colocou a máquina no teu ponto, você coloca a máquina mais bonita. Existe um monte de estratégia que você pode fazer quando o cara faz isso, você não precisa. E eu notei assim que o desempenho daquela máquina não estava condicionado à máquina concorrente, estava condicionado à minha postura como operador, estava condicionado do jeito que eu preparei a máquina, da catraca que eu coloquei, do produto que eu coloquei, da manutenção que eu dei, da frequência que eu passei. Então, o que determina o sucesso da operação não é, às vezes, a gente ficar. Eu já vi muita gente, porque às vezes tem pessoas que mandam para mim pergunta nesse sentido. O cara fica olhando para o concorrente. Não olha para o concorrente, você sabia? Você tem que olhar para você mesmo, você tem que olhar para a tua operação. Quando você olha para o concorrente, hoje eu quis olhar lá, ó, quase que eu caí na bobeira de dar 20%. Depois, na hora que eu estava contando, eu peguei e fiquei mais centrado. Falei, opa, calma, isso não é a primeira vez que você viu isso. Eu pensando comigo mesmo, né? Cara, faz o jogo que você sabe fazer. Fui lá e fiz. Cara, eu contei. O cara ficou contente e eu saí contente também. Ó, eu saí. É tão bom quando você sai de alguma conversa, de um negócio, com a sensação que você falou pouco, com uma sensação de que você fez um bom negócio, porque o que eu fiz foi um bom negócio. Fiz um bom negócio para mim, uma comissão saudável,
e para o cara também, você sabia? Então, jogo de operação de vending machine é um jogo de ganha-ganha. Se você dá uma comissão maior, aí que eu vejo o cara novato dá de 25, 30%, você está fazendo um mau negócio para você e para o dono do estabelecimento, porque o dono do estabelecimento, você vai fechar a tua operação de vending machine, você vai anunciar suas máquinas no LX para vender. E outra coisa, o cara que tinha um negócio saudável, ele que chegava a moedinha para ele de tempo em tempo com uma certa frequência ali, você vai ter que arrancar a máquina fora, o cara não vai ter mais aquilo. Vocês dois vão sair perdendo desse jogo. Então, o negócio de operação de vending machine é um jogo de ganha-ganha. O dono do estabelecimento ganha e você ganha também. Então, lembrando, uma comissão legal, 15% você dá. Tem 10% de gente falando, eu só tenho 1,10%, ainda não consegui me posicionar mais nessa história de 10%. Não sei falar muito como que é essa situação, mas enfim, 15% é um jogo justo aí para você estar fazendo um jogo de ganha-ganha. O dono do estabelecimento ganha e você ganha também. Esse foi o primeiro ponto, então, que eu passei lá para mexer com a vending machine. Deixei a maquininha lá, lembrei o dono do estabelecimento, falei assim, ó, Jair, acabou antes, manda mensagem para mim que eu passo aqui, tá bom? Ele tem meu telefone e saí contente de lá. De lá, eu saí para passar em um outro ponto. Só fui passar em 2 pontos hoje, tá? Eu diminui bastante a quantidade de pontos que eu passava em um dia só, tá, gente? Quem sabe esse vídeo vai estar no ar, provavelmente, por muitos anos aí, se Deus quiser. E às vezes as pessoas vão ver no futuro, não vão compreender, mas nós estamos dentro do epicentro do coronavírus, então tem que tomar um pouquinho cuidados redobrados na hora de você passar com a vending machine. E a minha exposição, se eu ficar passando em muito ponto em um dia, eu acabo me expondo bastante. Então, muitas coisas mudou, nossa estratégia aí mudou. Para mim ter essa condição de passar com um tempo mais longe também, a gente mudou nossa estratégia, tá bom? Tem uma metodologia nossa que a gente faz para conseguir fazer isso. Então, a gente mudou. Antigamente, já contei em outros vídeos aí, a gente fez uma básica assim, pela distância, pela nossa logística, a gente conseguia passar no máximo em 20 pontos em um dia, tá bom? Hoje, nessa situação, eu já contei que eu saí tarde, eu passei só em 2 pontos. O outro ponto que eu passei, vou falar ali também que tem coisa interessante ali, que dá pra gente pegar de lição. O outro ponto foi uma panificadora. O primeiro era um mercado e nesse segundo ponto foi uma panificadora. Já era noite quando eu cheguei lá. Cheguei da mesma forma, maquininha na mão, chave na outra. Isso quando eu já não levo um pacote de bolinha também junto, assim, para a pessoa já associar. É o rapaz da maquininha de bolinha. Cheguei lá, tinha o dono tava no caixa. Falei, oi, boa noite. E vim mexer na maquininha ali. O cara deu uma boa noite para mim, né? Falei para ele, vim mexer na maquininha, tirar umas moedinhas para vocês e colocar umas novidades. Essas são 2 palavras mágicas que você tem que falar quando você é operador de vending machine. Por que você tem que falar isso? Ó, o primeiro ponto, o cara foi muito simpático, muito bacana. E o segundo também, o cara foi pedra fina, se eu falar pra você. Mas eu já vi situações de pessoal que trabalha comigo, de às vezes dar uma erradinha numa abordagem. Eu também já errei lá no começo, e você às vezes não fazer uma abordagem legal. A abordagem é muito boa. Então, o que eu notei? É uma palavra mágica. Quando você chega no estabelecimento, fala assim, ó, vim tirar umas moedas e trazer novidade. Pessoal, quando você fala de tirar moeda, os 2 pontos que eu passei hoje eram os pontos assim interessantes economicamente, tem um faturamento legal, tanto o mercadinho do cara, o mercadinho pequeno, mas você vê que tem movimento, e essa bonificadora do cara também você vê que tem movimento. Então essas são as palavras mágicas. Vim trazer moedinha e trazer novidade. Cara, quem que não gosta de você falar, cara, vim trazer dinheiro pra você. Quando eu falei que eu tô trazendo moedinha, vim tirar moedinha, o cara falou, rapaz, o cara vai me dar dinheiro. Quem que não gosta de escutar essa conversa? Qualquer um gosta. Então, quando você fala, você abre o canal de comunicação, a tua letra, você abre a tua chegada no estabelecimento comercial. Vim tirar moedinha para vocês e colocar bolinha, trazer novidades na máquina de bolinha ali. Posso mexer na maquininha? O cara falou, pode mexer, fica à vontade. Da mesma forma. Fui lá para abrir com jeitinho, não fiquei jogando chave com tudo, jogando chave no chão, não fiz isso. Peguei devagarzinho. Primeira coisa, já paguei o desengripante, que o antiferrugem se chama, coloquei em todas fechadura para já ir amolecendo. Já fiquei com um paninho. Então, um detalhe. Depois chegou a dona lá, eu conversei com o dono, com o esposo, ele que me atendeu na primeira abordagem. Depois chega a dona e falou assim: nossa, que cheiro que é esse? Era o meu desengripante que eu tinha passado. Lembrando, uma vez eu contei uma curiosidade para vocês, que eu não sinto o cheiro. Olha como é que você tem que tomar cuidado. Depois que ela falou isso do cheiro do desengripante, eu peguei e passei bem pouquinho assim, nunca passe muito, ainda mais
em ambiente aí que tem restaurante, purificadora, essas coisas assim, não passe, você tem que passar a quantidade exata. Eu falo isso porque eu já vi essa cena também da pessoa pegar e passar muito desengripante, um menino que trabalhava comigo, passava e ficava, mas passava demais, então eu achava assim, meu Deus, é muito, né, passar. Então você tem que tomar cuidado, você tem que ter razoabilidade das coisas. Então, passei uma quantidade, ela sentiu o cheiro mesmo que já era pouco, depois eu tomei mais cuidado aí na hora de passar, fiz de um jeito que ficou boa a limpeza e não emitiu o menos cheiro possível. Como eu não sinto cheiro, eu não estava sentindo lá, então até eu vou prestar atenção, vou pedir para quem o pessoal que trabalha comigo para sentir o cheiro dele. Qual deles, se o WD-40 cheira menos ou o outro cheira menos lá, porque a gente tem que tomar esse cuidado, sabia? O melhor que tem é o WD-40, sob o aspecto visual. Mas eu quero ver se o cheiro dele não é muito forte. Também depende de for, eu vou ter que achar um ou outro desengripante aí que não seja tão forte. Daí nesse ponto, fui mexer nas bolinhas. O primeiro eu falei sobre concorrência. Agora, esse daí, esse segundo, eu quero falar assim a respeito de alguns comportamentos que a gente tem que ter, que eu já notei assim, eu já tenho um padrão também nesse comportamento quando acontece isso, é quando chega os filhos do dono do estabelecimento e começa a mexer na máquina e começa a pegar a bolinha. Nossa, isso é muito fácil acontecer. E eu vou contar uma postura que eu faço, e quem sabe pode estar somando e ajudando vocês aí. E fiz a abordagem com o cara, comecei a mexer com as maquininhas. O que que eu faço normalmente? Primeira coisa, quando eu chego no ponto, eu não dou manutenção na máquina. Primeira coisa que eu faço, eu quero contar as moedas, sabia? Por que que eu faço isso? Porque se você deixa para contar por último, pode ser que chega um vendedor na hora, no mesmo momento que você está mexendo com a maquininha, chega um vendedor de alguma outra coisa, e se você der uma bobeada, o dono do estabelecimento que faz a conferência da moeda ou o gerente ou o cara que está ali, às vezes ele vai atender outra pessoa, às vezes demora meia hora, uma hora lá e você não consegue, porque você deu uma bobeada e você não consegue ser atendido porque ela está atendendo outra pessoa. Então, o que que eu faço? Eu pego, conto as moedas, a primeira coisa que eu faço é contar as moedas. Segundo, o cara, às vezes, a coisa que ele está mais preocupado é, é as moedas que ele vai ganhar. Ele não está nem muito preocupado com o que, que você vai colocar. A maior parte. O cara está preocupado com quanto que ele vai ganhar. Quando você faz isso, você já libera o cara. Às vezes o cara também quer sair, fazer alguma coisa, e ele fica esperando você ali. Imagina você ter que ficar arrumando as máquinas. Tem maquininha que você demora, tem pontos que às vezes você demora uma hora para você preparar toda aquela maquininha ali. E até mais, pode acontecer. Já aconteceu de ponto demorar até mais de uma hora você preparando tudo ali. Então o cara fica te esperando. Então você conta, você já libera o dono do estabelecimento. Então, contei as moedinhas para liberar o dono do estabelecimento. E da mesma forma, não espalhei produto. Eu tirei, dá uma olhada nessa foto. Você viu essa foto aí? Eu tirei as coisas e coloquei debaixo do rack para não ficar espalhando mercadoria no chão do estabelecimento do cara. O dono do estabelecimento não gosta. O cliente que chega ali, às vezes pode tropeçar em cima de uma máquina tua ali, pode atrapalhar a experiência do usuário, do cliente, do cara lá. Às vezes o cara tem que estar desviando de produto. Então, não, você nunca faz bagunça lá. Você sempre abria as tampas com cuidadinho para não ficar fazendo barulho. Esse rack aí era 5 máquinas. Então, imagine cada tampinha, se eu der errado, não dê, tiro com cuidado para não deixar cair no chão. Imagine derrubar lá no chão, assusta os outros no estabelecimento do cara. Então, eu tomei esses cuidados. Fui, contei as moedas. Quando eu fui contar as moedas, chega duas crianças. Mas chega, foi direto em cima da maquininha. E eu tinha deixado aberta a tampinha da maquininha. Foi direto. Foi lá e começou a pegar as maquininhas daí na hora. Eu falei assim, esse filme já passou na minha vida. Eu já vi isso antes, muitas vezes. Normalmente, os filhos do dono do estabelecimento são crianças. Eu tenho criança também aqui. O meu é um bebezinho ali ainda, né? Eles foram lá e pegaram, porque às vezes eles acham que aquela máquina é do pai, porque vê tudo lá dentro do estabelecimento, acho que é do pai. Ah, vou mexer. Foram lá e pegaram. Cada um pegou duas bolinhas ali, mais ou menos duas, três bolinhas, e saíram correndo. Daí o pai chamou a atenção: oi, não pode pegar, não, é do homem. Falou desse jeito assim, né? Na hora que ele pegou isso, eu já estava terminando de contar a moeda, de forma meio disfarçada. E eu já fui lá, o que que eu fiz? Enchi as maquininhas, fechei as máquinas e coloquei lá. Fui com um jeitinho também, você tem que tomar cuidado, porque senão você pode também queimar o dono do estabelecimento, às vezes pode ver, se sentir ofendido você fechar lá. Mas a regra é, quando você pega, vai mexer com a maquininha,
O ideal é sempre você pegar, depois que você contou a moedinha, ou depois que você abriu a maquininha, abre, você tem que tentar fechá-lo o mais rápido possível. Não fique marcando. Quando eu peguei, eu contei as moedas rapidinha na máquina ali, eu já deixei em cima no cantinho as moedas no balcão, assim, num local que não tinha perigo de ninguém mexer. E fui com a maquininha que já estava pertinho ali, já fui enchendo as maquininhas e fui fechando, meio disfarçadão ali e tal. As crianças já tinham entrado, né? Fui fechando as maquininhas. Isso é algo que você sempre tem que fazer. Não é só criança. Dono de estabelecimento também. Tem cara, tem cliente, tem ponto que tem pessoas que às vezes é um pouco folgada, sabia? Eu acho, tipo assim, a gente tem que ter razoabilidade. Eu sempre dou pro dono do estabelecimento, você pega e dá, eu sempre dou ali 3, 4, meia dúzia de bolinhas, sempre faço isso. Sempre pergunto, ó, teve uma que precisou você usar moedinha tu, já devolvo pro cara também na hora ali. Mas tem que tomar cuidado porque eu já tive ponto de o cara pegar, encher as mãos de bolinha ali, o cara achar que aquilo é bem dizer que de graça e catar um monte. Então, você pega de uma forma muito sutil, de uma forma muito inteligente, vai lá, de uma forma muito sutil, conta, a primeira coisa eles já liberam do estabelecimento, você já vai lá, coloca a maquininha, conforme vai colocando as bolinhas, você já vai fechando as maquininhas ali, depois, por último, que você vai pegar e fazer limpeza da máquina, tá? Então, não perca tempo para fechar a maquininha, não titubeie na hora de fechar. Daí ele falou que ia ficar com todas as moedas, por isso que eu deixei no balcão dele. Senão eu já teria guardado aquele pacote de moeda na hora. Eu falei, não, eu vou ficar com todas as moedas. Daí acabei deixando lá. E nessa hora que ele falou, eu já corri mexer com as maquininhas lá e fechar. Porque se fosse diferente, ele já tivesse ficado, não fosse ficar com as moedas, eu já pegava aquele pó de moeda, já guardava, colocava num lugar escondidinho dentro da minha caixinha ali que tava os produtos e já ia colocando. Normalmente o que eu faço? Os produtos também, eu coloco os produtos debaixo e coloco um paninho da limpeza e a minha bolsa de ferramenta eu coloco por cima para meio que tampar as bolinhas tu ali, porque senão as pessoas às vezes passam ali e acham que aquilo é tudo meio que de graça e acaba ficando meio que uma situação chata. Peguei da mesma forma, deixei daí umas 4, 5 bolinhas para ele, acho que eu já falei isso, né? Deixei para ele ali, caso ele precisasse. Às vezes tem um cliente que queria uma bolinha azul e sai uma bolinha vermelha. O cliente, o próprio dono do estabelecimento, não, eu tenho, eu troco para você aqui, ou por algum outro motivo ele pode dar, às vezes, para uma pessoa alguma coisa ou outra nesse sentido. Então, nesse segundo ponto, tem que tomar esse cuidadinho. Depois eu até acabei, as crianças voltaram lá e falaram, moço, esse cara pedindo desculpa para mim ali, acho que deu o pai. Eu não fiz caras e boca, não fiz de forma alguma, eu fiquei bem naturalzão mesmo na hora que aconteceu ali. Mas depois elas vieram me assim, ai moço, desculpa, eu peguei lá e elas até falaram uma coisa assim, mas olha, eu peguei, eu devolvi, você não me dá dois Mario Brothers, não sei o que, Mario Bros, já falei, já errei esse nome uma vez e corrigiram eu. Mario Bros, eu peguei e dou sim. Eu peguei e ainda falei pra ela assim, ela queria, exigiu as cores, eu falei pra ela assim, ó, os Marios eu dou pra vocês, só as cores que não, porque o tio tem uma criança igual vocês aqui, um pouquinho mais novinho que vocês, está esperando o tio lá na casa e eu não posso perder muito tempo. Dei a ser o contente, daí fechei, terminei de fechar a máquina, tinha abastecido, já fechei, daí fiz a limpeza final, coloquei as tagzinhas lá na frente da máquina, que é essas aqui, ó, e esqueci de tirar foto, fica bacana, sabia? Acabei esquecendo de tirar foto por último lá. Enfim, daí foi isso que eu peguei, me trouxe a lembrança, que toda vez que você mexer no ponto, não perca tempo de fechar a máquina, sempre fecha. Também nunca cacei confusão, nunca tive problema nenhum, tá? Eu sempre soube me sair nessa situação, mas eu notei assim que dá para você evitar de ter às vezes um pouquinho essas situações um pouquinho chatas, às vezes, em alguns momentos. Assim. Então, a máquina, você tem que pegar, tira a moeda primeiro e segundo, coloca abasteça essa máquina e fecha o mais rápido possível. Outra coisa que é interessante fechar, eu tirei a cuba e as crianças chegaram, quem é operador de vending machine sabe que fica um ferro, assim, ó, eu tô com a caneta aqui, mas fica um ferro, e elas foram lá, daí até a mãe na hora chegou e falou assim, ó, eu tenho medo deles bater o olho aqui, e de fato, até eu tenho medo de bater o olho ali, tava aquele ferro, imagina a criança vai lá e se machuca, então, máquina tem que pegar, primeira coisa, tira a moeda de forma discreta, conta, e já fecha o mais rápido possível, para não ter essa situaçãozinha um pouquinho chata de que pessoas querem ficar atacando a tua maquininha e segundo, não ter perigo de se machucar também por causa com aquele o ferrinho lá que segura a fechadura. É isso, gente. Vou deixar
algumas imagens diferentes no nosso Instagram e no Facebook. Aqui abaixo eu vou deixar o link do nosso canal aí. O Instagram também é canal que chama, né? O canal do Instagram e do Facebook. E é isso aí, até o próximo vídeo. Agora vou lá em casa e vou comer o sonho com a minha esposa e ver o nenê. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.